Olá, acadêmicos do curso de matemática. Novamente eu aqui trabalhando um pouquinho de educação matemática com vocês, contribuindo um pouco com a equipe de educação matemática, com os professores Paulo, Vivian e Magnus, certo? Quero agradecer aí as intervenções que foram feitas no fórum, as coisas para a gente refletir, que isso é muito importante, mas achei muito pouco, quero um pouco mais. Acho que os alunos que eu conheço aí o Polo de Palmas, conheço o Porto, conheço Araguatins, então eu sei que vocês têm condições de muito mais do que isso. Vamos entrar para discutir comigo aí, que eu gosto de discutir esses temas aqui, certo? Nessa aula número 6, nós vamos falar um pouquinho sobre a transposição didática. Em vários momentos vocês vão me ver falar sobre contextualização, não é? Eu vou fazer um breve histórico do que é a transposição didática, de como ela é vista, e vou trazer para o nosso cotidiano, porque a gente tem que trabalhar com ela todas as aulas, dia a dia, certo? Então, primeiro, vou ressaltar para vocês uma coisa importante que diz o seguinte, ó. A história de cada indivíduo é usada na escola e produz resultados significativos. A educação matemática é um instrumento para transpor a matemática das academias para a matemática da sala de aula. Bom, vamos fazer uma parte aqui e vamos pensar um pouquinho. A matemática, ela é fruto da construção humana. Ela surgiu porque o homem tinha necessidades e essas necessidades precisavam ser supridas. Então ninguém estalou o dedo e a matemática surgiu, não. Nós tínhamos lá barragens a serem construídas, nós tínhamos áreas a serem demarcadas, nós tínhamos, por exemplo, margens de rios que extrapolavam, transbordavam, depois voltavam, eu precisava remanejar, remarcar, recalcular. Então a matemática surge como fruto da necessidade do homem de se adaptar a essas situações e resolver essas situações. E ela vem para a escola dessa forma, prática, com tudo aquilo da vida diária que me trazia problema, tudo aquilo que eu precisava discutir, questionar, ponderar, mensurar, comparar, quantificar, tudo isso veio para a sala de aula e era assim que ela era ensinada. Então nós ensinávamos aquilo que ele precisava saber para a sua vida. Ele precisava saber quantificar, mensurar, comparar. Bom, então é isso aqui que eu vou ensinar. Eu me lembro, e vocês devem lembrar, ou pais de vocês devem lembrar, que nós ensinávamos na quinta série, que seria hoje, 6º ano, regra de 3 simples e composta. Por quê? Porque naquela época todo mundo ia para o mercadinho. Todo mundo fazia as compras lá no mercadinho, anotava na cadernetinha, fazia compra lá e fazia essas regras e calculava porcentagens, tudo de cabeça. Então a gente precisava ensinar isso logo lá na quinta série. Hoje a gente ensina a regra de 3 composta no 9º ano, 1º ano do ensino médio, não é? Mudou, as grades mudaram, as necessidades mudaram, mas nessa mudança que aconteceu, nós tiramos de dentro da escola a matemática da vida do menino. Nós colocamos para eles outras coisas, alunos de zona rural, por exemplo, que não têm acesso, vamos colocar um iPad, estão lá calculando 10% de desconto na compra de um iPad. Não. Se ele não tem acesso a essas coisas, vão trabalhar ali com elementos que ele tem acesso, que está na volta dele. Nós tivemos esses tempos atrás o primeiro seminário, gente, desse módulo 4 aqui, e eu participei no Polo de Palmas. E eu lembro de um aluno, não vou citar o nome dele agora, mas ele vai lembrar o que ele falou. Ele falou, professora, eu dou aula de matemática já tem muito tempo. E eu vou ensinar frações. E sabe como é que eu ensino frações? Eu ensino com a banda da vaca. Falei, a banda da vaca? É, professora, a banda da vaca. A gente pega uma vaca e vai dividir, por exemplo, em 4 partes. E cada um vai ganhar 1/4. Ou vai ganhar só metade. Uma banda inteira da vaca, professor. É assim que eu entendo. Ele faz a contextualização. Ele pega o conteúdo matemático que precisa ser ensinado e leva esse conteúdo para a realidade do menino, aonde ele está ensinando, aonde ele está ministrando a aula de matemática. E o menino compreende, e o menino calcula, e o menino entende que aquilo faz parte da vida dele e é importante, ele precisa aprender. Lembra que nós discutimos lá no contrato didático a motivação do aluno?
E uma das rupturas, que era o desinteresse, o menino que tem a sua realidade exposta em sala de aula, associado ao conhecimento matemático, ele aprende. Ele não se esquiva, ele não se desinteressa, porque aquilo ele vivencia no dia a dia. Claro que se eu estiver ensinando numa escola lá da capital e os meus alunos estão acostumados a ir a shopping, têm outros hábitos de consumo, eu vou trabalhar com esses hábitos também. Certo? Isso vai muito da minha percepção. Essa contextualização, esse conhecimento matemático feito de uma forma que o aluno veja no dia a dia, esse processo, essa passagem, essa ligação é a transposição. E dentro de sala de aula ela se chama transposição didática. Feita com conteúdos, ela se chama transposição didática. Certo? Vamos sempre lembrar que a matemática surgiu da necessidade humana. Então, só justifica a matemática dentro de sala de aula se ela tem a ver com a realidade do aluno. Porque ela surge como uma ferramenta para resolver os problemas que ele tinha na vida real. Então, a gente precisa trazer ela de volta. Certo? Vamos andar um pouquinho aqui nos nossos slides. A transposição é um elemento de ligação entre o conhecimento matemático, que é científico, que é esse conhecimento que nós temos na academia, que são os nossos postulados, as nossas demonstrações, os nossos axiomas e todas as deduções que a gente faz aqui. O conhecimento científico e a matemática que o aluno é capaz de compreender, de aprender e principalmente de construir. Vocês viram lá na aula 4 a questão das situações didáticas e adidáticas. O professor é tendencioso, ele tem a tendência de somente considerar aquelas situações didáticas. Só está certa a resposta se ela for feita do jeito que eu ensinei, se ela usar o algoritmo adequado, se ele fizer a equação e trouxer as variáveis para um lado e os coeficientes para o outro. Da forma dele, da forma que ele construiu, eu não considero. Isso é uma ruptura de contrato didático e isso também é um entrave muito sério à transposição. Porque se o professor não consegue fazer com que o aluno construa o seu conhecimento, ele não vai conseguir com que o aluno compreenda aquilo que ele quer. Ele não vai transpor. O conhecimento científico da academia, ele vai ficar preso na academia. Ele não vai chegar na escola, ele não vai chegar no aluno. Claro que é o mesmo, professora? Não, não é o mesmo. Não é o mesmo. Então, vou dar um exemplo para vocês que eu falei numa aula passada. Por exemplo, você vai trabalhar a lei dos cossenos. No curso de matemática, você vai aprender a lei dos cossenos e você vai ver a dedução dessa fórmula. Que é a deriva do teorema de Pitágoras, ela foi acrescida, né? Ela inicia muito semelhante ao teorema de Pitágoras e depois ela tem mais uma parte lá de menos 2a vezes b, 2 vezes a vezes b vezes o cosseno do ângulo que foi dado, não é? Então, ela pega isso, você vê isso na graduação, mas lá na sala de aula no primeiro ano, você não vai fazer a dedução dela. Dificilmente você vai trabalhar com a dedução. Então você vai trazer uma situação como, olha, o ângulo de uma ponte, o ângulo de uma montanha, por exemplo, é a distância entre esses dois pontos e você vai utilizar a lei do cosseno para responder aquela situação. Qual é a distância que é percorrida do ponto A até o ponto B? Qual é o ângulo que eu tenho entre esses dois pontos que formam, que esses dois pontos, essas duas semirretas formam, certo? Eu vou fazer essa transposição. Eu não vou trabalhar a matemática lá na sala de aula da mesma forma que eu trabalhei a matemática aqui no curso de matemática. Não. Eu vou fazer uma transposição, eu vou olhar a realidade do meu aluno, eu vou ver as formas que eu posso fazer para facilitar sem deturpar a linguagem matemática. Isso vai fazer com que eu chegue mais próximo do meu aluno e alcance o meu objetivo, que é o aprendizado. Eu não lembro se eu já falei para vocês, eu já falei em várias turmas e vou falar de novo. Ensino e aprendizagem são processos diferentes. Vou dar um exemplo para vocês, eu posso morrer tentando fazer, ensinando o meu cachorro a falar. Isso não quer dizer que ele vai conseguir, ele não vai aprender. São processos diferentes. Nem sempre que você ensina, se aprende. O ideal é que sempre que você ensine, o aluno aprenda, mas isso não é garantia, tá? Isso é uma vontade do professor. Que tudo que ele fala, o aluno
entenda, compreenda, assimile e construa em cima disso. Mas isso não é certo. Nem sempre o que você ensina é aprendido. Então são processos diferentes. E nós temos que ter a metodologia do ensino, de ensinar, e nós temos que ter a percepção de se foi aprendido ou não foi aprendido e como eu vou intervir se não foi. Certo? Outra hora a gente discute mais sobre isso. Vou continuar na minha transposição aqui. A transposição didática apresenta-se como uma nova concepção para adaptação e transformação do saber em objeto a ser ensinado em sala de aula. É o que eu quis me referir quando eu disse que você não vai ensinar na sala de aula a mesma matemática que você aprendeu no curso de graduação. Você vai fazer modificações, principalmente você vai contextualizá-la, você vai adaptar essa matemática da academia à realidade do teu aluno e vai trabalhar ela no âmbito dele, dentro daquelas competências que ele já tem. E dali você vai instigando mais e vai buscando mais. Não quer dizer que você não possa mostrar de vez em quando uma demonstração, a dedução de uma fórmula, não quer dizer isso não. Principalmente se ele pedir, porque às vezes eles perguntam, mas de onde é que veio isso? E aí você vai lá e faz a dedução da fórmula para ele. É por isso que é importante tanto conhecer a fórmula quanto conhecer de onde ela veio. Porque nós trabalhamos, a grande maioria das vezes, com fórmulas matemáticas. E poucos de nós sabem de onde elas vieram, sabem fazer a demonstração. E o outro lado, algumas demonstrações não são próprias para a escola. Então, demonstrações que exigem limites, derivadas, integrais, você não vai demonstrá-la no ensino médio. Essa não dá. Essa vai exigir um pouco mais dele, mas existem um tanto de outras que podem ser demonstradas lá e que eles são perfeitamente capazes de compreender. Certo? Aqui eu fiz uma figura, que ela é uma figura, é um triângulo, é muito bacana, porque ele tem os 3 vértices. Não é? Eu tentei fazer um triângulo equilátero para ficar ali todo mundo com o mesmo ângulo, o mesmo lado, não sei se deu muito certinho não. Então nós temos ali o S, que está bem no vértice superior, que é o saber, é o conhecimento. Nós temos no outro vértice o P, que é o professor, e nós temos no outro vértice o A, eu não vou dizer ponta, tá? No outro vértice o A, que é o aluno. Então nós temos lá um triângulo que perpassa, porque o saber ele vem para o professor, ele vai do professor para o aluno constrói, elabora, aprimora um novo saber, que também vai ser científico, porque, por exemplo, nós temos muitos alunos aqui que fazem seus trabalhos de conclusão de curso, seus TCCs, e eles criam coisas novas, eles trazem coisas novas, eles pesquisam coisas novas, e isso amplia e aprimora o campo do saber. E esse saber vai voltar para um outro professor que não pensou sobre aquilo e que vai passar a compreender e que vai passar para os seus alunos também. Então não é uma circunferência, mas eles estão interligados e eles interagem um com o outro. O aluno também ensina ao professor e o professor também acrescenta lá no saber. Então eu gosto muito desse triângulo para explicar a transposição didática, porque vai ser a maneira com que você vai passar. Um saber científico da academia vem para o professor de forma acadêmica, científica, mas do professor para o aluno ele não pode voltar assim não. Ele tem que ir contextualizado, ele tem que estar dentro daquela realidade que o aluno está acostumado, por isso eu gosto muito da figura, certo? Na perspectiva de uma matemática diferenciada em situações didáticas, a necessidade de transformar o saber científico em um saber apto ao espaço escolar é iminente para estabelecer a possibilidade da aprendizagem e a construção do conhecimento. Frase longa para dizer que você tem que intervir no conhecimento que você aprendeu na academia, de forma a torná-lo acessível para o seu aluno. E uma forma de acesso sempre é a realidade dele. Frase muito longa para dizer uma coisa muito simples, né? Você aprendeu na academia, leva para o seu aluno dentro daquilo que ele é capaz de aprender com a motivação correta, certo? Tem outra frase longa aqui, ó. A necessidade de divulgar o conhecimento e os conceitos científicos perpassa pela transposição didática. Como eu falei para vocês, alunos e professores constroem novos conhecimentos e ampliam o corpo do saber. Então, eles vão com uma outra característica,
lá para aquele primeiro vértice do saber. E de lá ele retorna a outros professores e a outros alunos já como um saber científico e academicamente aceito, certo? Tem para sintetizar, para finalizar, tem uma frase que eu coloquei que é muito mais no sentido de refletir e de fazer vocês pararem um pouquinho para pensar do que simplesmente para finalizar o nosso conteúdo. Diz o seguinte, ó: a transposição mostra o saber e a concepção do educador matemático. O que eu quero dizer com isso? Vou retomar a aula 4. Lá na aula 4 eu falava o seguinte na apostila: o educador matemático ele não pode considerar apenas as resoluções feitas na academia. Ele tem que considerar todos os processos construtivos que o aluno faz, as formas de resolução dos alunos. Eu gosto muito, por exemplo, no ensino médio, eu trabalho com os meninos, eu resolvo uma questão para eles. E aí eu jogo quem fez diferente. Quem tem uma outra forma de fazer, porque cada um de nós vai ter um fazer diferente. Aquele aluno que não domina muito, ele vai fazer aquilo que o professor faz. Mas aquele aluno que se apropriou do conhecimento, ele cria a forma dele fazer. Ele tem um ritmo próprio de aprendizagem. Aí ele chega: não, professor, você faz muito difícil, professor, olha só como é que eu fiz. Resolveu o negócio da forma dele. Eu sei que o pensamento é dele, que dificilmente outros colegas ali iam pensar daquela forma no momento, naquela questão. Mas é uma forma de você perceber que existem outras formas de resolução. E essas resoluções elas têm que ser aceitas pelo professor. Então, o educador matemático, ele tem que ter essa concepção de que ele vai transpor um conteúdo da academia para o seu aluno de uma forma mais acessível. E esse aluno, ao se apropriar do conhecimento que o professor trouxe, ele vai criar coisas novas, ele vai construir. Mas não adianta ele construir trazendo o professor dizer para ele assim: olha, não, se você fizer assim eu não considero não. Tem que fazer do jeito que eu ensinei. Lembra lá daquele contrato didático que falava, o professor é o detentor do saber? Pois é, esse aqui na concepção de educação matemática, o cara está deslocado, o cara está fora de foco, certo? O educador matemático, ele tem que sim, transpor um conhecimento científico, acadêmico, para o nível do aluno, mas tem que permitir ao aluno construir em cima daquilo que lhe foi ensinado, lhe foi proposto e aceitar aquilo que o aluno colocou, certo? Fica aí para vocês pensarem, vou aguardar aí no fórum as questões, as colocações de vocês. Muito obrigada pela aula, até uma próxima oportunidade.